Imprensa, esta terça-feira é nosso convidado o politólogo José Bordã. É já a seguir um curto intervalo. Até já. E porque a vida é cheia de surpresas, a SIC oferece-lhe mais uma. Um fim de semana romântico no hotel da Panha Longa. E este BMW X3. Ligue já para o 760 100 300 e já sabe, quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem de ganhar. Fique atento ao programa Companhia de Amor no próximo dia 12 de fevereiro. Até lá. Chegou o novo gigante dos mares. 16 andares, 7 bairros temáticos, Aqua Theatre, Spa e Fitness, piscina com ondas, simulador de surf, paredes de escalada, bares, restaurantes, espetáculos, entretenimento e aventura, lojas e muito mais esperam por si. Reserve já o seu cruzeiro no Oasis of the Seas. Consulte Alcom.pt ou ligue 707 200 201. Por que não? Zippo Collection. Modelos autênticos numa coleção única. Primeiro Zippo por apenas 9,99€. Reserve já no seu quiosque. Na vida há sempre os que se esforçam e se dedicam, porque acreditam que assim poderão evoluir, fazer mais e melhor, inovar e surpreender. E depois, há os que copiam. Assim é com as marcas. Há as originais e as que copiam. Acha que são iguais? Pense nisto da próxima vez que for às compras. Centro Marca. Marcas originais. Zippo Collection. Modelos autênticos numa coleção única. Primeiro Zippo por apenas 9,99€. Reserve já no seu quiosque. São agora 10 horas mais 31 minutos. Vamos então à análise da imprensa de hoje com o politólogo José Bordã. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença nesta edição. Vamos começar pela primeira página do Público, que revela hoje que Teixeira dos Santos ameaçou demitir-se por causa da polémica e tão falada Lei das Finanças Regionais. Exatamente. O Ministro tem toda a razão quando se refere em relação à Madeira. A Madeira, por opção própria, optou por cobrar menos impostos aos cidadãos, nossos compatriotas que vivem na Madeira. Falava-se há uns dias, falava-se em 14% de IVA. Eu, por acaso, estive na Madeira não há muito tempo e o IVA era 16%. Não sei se é 14% ou é 16%, mas de qualquer das maneiras não tenho a certeza, mas é inferior aos 20% que nós pagamos aqui do continente. Não é justo, não é correto, e o Ministro das Finanças tem toda a razão, que o Governo Regional opte por cobrar menos impostos e sejam os contribuintes do continente a suportar essa política do Governo da Madeira. Eu concordo. Não concordo é com a desculpa do Ministro das Finanças de o argumento da Madeira sirva para ele se demitir. Ou seja, se há alguma razão pela qual o Ministro das Finanças devia demitir era por causa da vergonha do Orçamento de Estado e do engano que é para nós todo o déficit das contas públicas. Porque quando passado, na véspera das eleições, tínhamos um déficit que era quase metade daquilo que nos é apresentado agora. Há 3 semanas atrás o déficit andava na casa dos 7%, depois subiu para o 8%, entretanto foi-se para reuniões com o CDS e com o PSD para chegar a um acordo para fazer o Orçamento de Estado com déficit de 8,3% e no espaço de poucos dias o déficit sobe mais de 1%. Aquilo que eu acho que houve aqui foi claramente malabarismos contabilísticos. Acho que se carregou muito na despesa de 2009 para que o déficit fosse de facto muito elevado. Praticamente não se tomaram medidas nenhumas de jeito, entre aspas, para realmente baixar o déficit a sério, basicamente para acontecer o seguinte, que é o Governo dizer a culpa é da crise internacional e por isso é que o déficit foi muito elevado e nós, portanto, como disse ontem o Primeiro-Ministro, nós acudimos, portanto, com os apoios sociais, mas isso obviamente é uma grandíssima desculpa, não quer dizer que não o tivesse feito, mas não o fez tanto assim que desse este déficit, portanto é uma desculpa no fundo para, fazendo quase nada em relação ao orçamento de 2010, poder em 2010 dizer nós somos muito bons e baixámos imenso o déficit face ao ano passado. Mas praticamente vai-se fazer muito pouco. Déficit que eu aposto e daqui a um ano cá estaremos para ver é como o déficit não será 8,3, será 7, qualquer coisa, precisamente por isto. Ou seja,
poderá até ser menos, dependendo das receitas extraordinárias, vamos ver quais são, que o Governo vai também privatizar algumas empresas públicas, segundo já anunciou, vamos ver quais, e essas receitas extraordinárias poderá baixar muito mais o déficit, mas o déficit irá para os 7, qualquer coisa por cento, não será os 8,3%, precisamente por aquilo que expliquei. Carregou-se demasiada despesa em 2009, adiantando já verbas que têm a ver com 2010, com alguns malabarismos contabilísticos, e isto vai acontecer. O Ministro das Finanças esteve ontem na Comissão de Orçamento e Finanças e, de facto, admitiu que enganou-se no déficit e nas contas públicas. O Governo anunciou ontem que vai suspender algumas concessões rodoviárias e que vai reanalisar o troço Porto Vigo. Acha que há aqui uma clara mudança de atitude por parte do Governo nos últimos dias? Uma pequeníssima mudança. Eu parece-me bem que não se avance com novas autoestradas. De facto, Portugal já está muito bem servido de autoestradas. Admito que uma ou outra pontualmente, sobretudo para ligar mais as zonas do interior do país, para combater o isolamento. Exatamente, como é óbvio. Possa avançar, mas há uma série de autoestradas que não servem rigorosamente para nada. Portugal tem botão a mais, autoestradas a mais, continua-se a assistir muito a uma política rodoviária, quando de facto precisamos era uma boa política de transportes públicos, nomeadamente de comboio, mas não do TGV. Este estudo vem muito a propósito, nesta altura, para o Governo poder dizer, bom, vamos poupar aqui, desculpa a expressão que vou utilizar, trocos, porque estamos a falar nesta questão da linha para ligar ao norte de Espanha, ao norte de Portugal, ao norte de Espanha, estamos a falar de verbas pequenas comparadas com o valor enorme que é o TGV. Eu gostava só de dar este exemplo, que é o seguinte, em relação ao TGV, que também é um dos temas que eu iria escolher, que é o Sócrates corta nas estradas, mas avança com o TGV no novo aeroporto, que é do Diário Notícias, primeira página. E já agora que estamos a falar nisto, fazemos a ponte. Do Diário Económico, peço desculpa, Diário Económico, primeira página. Sócrates corta as estradas, mas avança com o TGV e novo aeroporto. É uma política de investimentos públicos errada. Ainda bem que vocês hoje de manhã vão promover um debate na opinião pública sobre este tema. Ainda bem, fiquei surpreendido pela positiva, não sabia que vocês iam fazer isso, ainda bem que vão fazer. É um debate interessantíssimo. Aliás, já o discutimos várias vezes. É verdade. Eu vou só dar este exemplo, vou tentar ser rápido. Eu trabalho, tenho a minha profissão, eu gosto muito de carros e adorava ter um Ferrari. Ferrari custa mais que uma casa, portanto, o que é que eu vou fazer? Vou-me endividar e muito, para centralizar a minha vida, comprar um Ferrari. Mas depois, eu não tenho ordenado para sustentar o Ferrari, porque consome muito em combustível, em peças, em oficina, em mão de obra, revisões, etc. por aí fora. Portanto, o TGV é mais ou menos isso. Ou seja, nós vamos endividar muito lá fora, vamos ter muito dinheiro emprestado aos estrangeiros. Sabendo que os juros têm vindo a subir por causa da história de tão faladas agências de rating, e os juros sobem não só para o Estado português quando pedem dinheiro emprestado, como para nós, quando pedimos dinheiro emprestado para comprar uma casa ou um carro, ou as empresas, o que é muito mau para a nossa economia. Ainda ontem se falava, e é rigorosamente verdade, que a previsão do crescimento económico em Portugal para 2010 é de 0,7%, só o nosso crescimento económico vai todo para pagar a subida dos juros. Ou seja, a pequena riqueza que nós criamos vai-se toda, portanto, no aumento de juros. Isto é muito importante que fique claro e que as pessoas tenham noção disto. E o TGV vai aumentar e muito, bem como com outras obras, as autoestradas, que algumas vão parar, outras não, infelizmente. Aumenta em muito a dívida do Estado. O que é que acontece? Nós vamos endividar no estrangeiro para construir o TGV, mas depois vamos deixar novamente o dinheiro no estrangeiro. Portanto, deixamos o dinheiro do estrangeiro duas vezes. Vamos importar tudo o que é TGV. A França e a Alemanha, obviamente, estão muito interessadas que Portugal avance com o TGV, porque as empresas que estão ligadas ao TGV são francesas e são alemãs. E, portanto, o TGV depois não vai dar lucro. Não vai dar lucro, vai ser mais uma daquelas empresas, como todas as empresas que são do Estado ligadas ao setor dos transportes, dão prejuízo atrás de prejuízo. Aliás, criminosamente, governos no passado, atuais, vendem as empresas públicas do Estado, infelizmente, normalmente aos amigos, para aquelas que são de facto muito dinheiro e dão lucros ao Estado, vendem-nas aos amigos, grandes negociatas, que eu acho que isso devia ser claramente investigado. E as empresas que dão muito prejuízo ficam para o Estado. O TGV vai ser mais um buraco onde nós portugueses vamos ter que trabalhar muito para pagar uma coisa que não serve a ninguém e que não vai ser viável, só com a desculpa de nos ligar ao centro da Europa, quando na realidade até se pretende construir um TGV em bitola ibérica, que depois chega-se à fronteira e as pessoas têm que mudar de comboio. Para além de que, se nos compararmos com os países nórdicos, que são dos países mais ricos do mundo,
e têm áreas territoriais muito maiores que as nossas, eles não têm TGV. José Bordão, e isto faz-nos também a ponte para o outro tema que escolheu de analisar a imprensa desta terça-feira, que tem a ver com os 100 dias do Governo, aspectos positivos e negativos. Já percebi que a política de investimentos públicos é, na sua opinião, um dos aspectos negativos. Vamos aos outros. Foi uma das coisas que eu apontei também. Começando então pelos aspectos negativos, mais uma vez referir a questão da vergonha do déficit do Orçamento de Estado. E aqui culpas, se por um lado é positivo que o Governo e oposições, sobretudo à direita, porque infelizmente os partidos da esquerda não se pode contar com eles, o que é um paradoxo, porque o PS é um partido de esquerda e devia ser à esquerda que à partida conseguiria consenso, mas infelizmente esta esquerda não serve para viabilizar coisa nenhuma. É positivo o facto deste orçamento passar, com a abstenção do CDS e do PST, isso é positivo por um lado, mas por outro lado é muito negativo este aspecto, que é nenhum destes partidos quer tomar o ónus de dizer a verdade aos portugueses e dizer: meus amigos, andamos todos a gastar muito dinheiro, nosso Estado e vocês cidadãos também, isto tem de acabar e, portanto, vamos ter que subir muito impostos e cortar nos apoios sociais. Isto não dá votos. Não é muito simpático para os governantes e também para os líderes dos partidos da oposição, mas tem de ser feito. Nós temos um déficit 9,3 e se baixar um ponto percentual ou um bocado mais, como há pouco expliquei, mesmo assim, em 3 anos não é possível baixar um déficit em cerca de 4%. 4, qualquer coisa por cento, para chegar aos tais 3%. Não sei se também estou a contar que a União Europeia facilita aqui um bocadinho, que outros países também estão em cumprimento, mas o que é facto é que o quadro atual é este e nós temos que nos basear num quadro a 4 anos. E não é possível, de facto, baixar o déficit, a não ser com aumento de impostos e grandes cortes e apoios sociais, salários da função pública, por exemplo, entre outras medidas. E aqui claramente também com quer PSD, quer CDS-PP também, um bocadinho a assobiar para o ar, vão deixando de passar o orçamento para também não quererem dar a mão ao Governo. O Governo também não está interessado nisso, precisamente tomar medidas duras para a população portuguesa em geral. Sim, diga. Ia pedir para terminar porque estamos quase a chegar perto do fim. E a referir a questão do aumento do desemprego, de facto é terrível, a questão da cedência aos professores também penso que é muito negativo. O baixar 1% da taxa social único para as empresas que pagam o salário mínimo, pessoas que mais fogem ao fisco porque pagam dinheiro por fora, também me parece negativo, e a questão da insistência no TGV. Medidas positivas também as há. O facto do Governo insistir nas energias renováveis, nas barragens, é muito, muito positivo. É investimento, cria emprego. Há muitas empresas portuguesas a produzir eólica e solar, etc. Isso vai fazer com que Portugal, que muita da energia elétrica que consome provém da queima de petróleo e de carvão, que é poluente e aumenta a nossa déficit na balança comercial. E claramente, ao apostar em barragens de energias renováveis, é muito bom porque diminui a dependência de energia estrangeira, aumenta o nosso produto interno bruto com este investimento e diminui o nosso déficit da balança comercial. Positivo também a continuação da construção de equipamentos sociais, creches, lares, unidades de cuidados continuados. Modernização das escolas. Também é muito importante. Modernização das escolas, obviamente. O aumento do salário mínimo, que ao contrário do que muita gente diz, eu acho que é importante. Precisamente para obrigar as empresas que mais fogem ao fisco e que pagam salários por fora, para além do ordenado mínimo, não fugirem tanto. E a questão do acordo entre o PS, o PSD e o CDS. José Bordão, o nosso tempo está mesmo quase no fim. Sim. Eu só ia pedir-lhe um comentário a esta declaração de Francisco Vanzeler de não compre produtos estrangeiros na primeira página do jornal. Muito rapidamente, por favor. Muito rapidamente. Acho que todos nós portugueses podíamos fazer muito mais pelo nosso país se comprássemos produtos portugueses. Porque cada vez que compramos produtos estrangeiros e não compramos portugueses, estamos a contribuir para mais desemprego, porque as empresas não tenham viabilidade e tenham mais desemprego. Estamos a perder riqueza porque estamos a comprar fora e não a comprar produtos portugueses e, de facto, era esse desafio que começava a população em geral. Comprem produtos portugueses, ajudem-se a vocês próprios, ajudem a nossa economia. Muito bem, José Bordão, muito obrigada mais uma vez pela presença nesta edição do Meio-Dia. Foi a análise da imprensa desta terça-feira com o politólogo José Bordão. As notícias são atualizadas às 11 em ponto. Até lá. Bom dia.